em nome do Senhor. Queria chamar aqui o irmão Gerson, ele que vai estar ministrando a palavra nesta manhã. Dispensa comentário, porque ele já está acostumado a ministrar a palavra aqui. Eu estou gripado também. Sexta-feira a gripe me pegou. Quando o pastor falou que estava tomando o remédio, eu me lembrei de um chefe meu que ele sempre dizia que tomava cachaça com mel e limão. Mas nosso pastor é o nome de Deus. Então... Foi eu que pensei errado. A culpa é minha. Mas foi sexta-feira. Às vezes acontece isso. Às vezes eu estou bem. E aí a gente tira aquele cochilo depois do almoço. Pronto, já acorda. E olha que eu nem tive cochilo sexta-feira. Nem tive tempo para isso. Mas a gripe me pegou. E agora estou eu, Érica e Miguel gripados. Tá? O grupo todo. Mas Deus é bom. Né? Como o pastor falou, eu tenho pregado aqui, está aqui com frequência, né, irmão? Espero que tenha sido aqui, seja tão abençoador para os irmãos quanto é para mim, né? Vamos nos colocar de pés? Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Texto muito conhecido de nós. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Todos encontraram? Amém? Então, leamos a palavra do nosso Deus. Texto que tem o título A Armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, estamos em Tua presença, Senhor, mais uma vez felizes, pois nos achegamos à Tua casa para Te prestar culto com os nossos irmãos.
Te pedimos, Senhor, que Tu possas estar falando aos nossos corações nesta manhã, Pai. Traz cativo todo pensamento, a Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, pois os Teus servos ouvem. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu, desde criança, gostei muito de ler, né? Gostava muito de ler filmes, de documentários. E uma coisa que eu sempre me chamou muita atenção eram histórias de guerra, de combate, principalmente história antiga, sempre me chamavam a atenção. E todos nós sabemos que nenhum império na antiguidade foi tão poderoso em batalhas quanto o Império Romano. Muitas das conquistas, estratégias e organizações logísticas do exército romano, do Império Romano, são utilizadas até hoje. Afinal, como nós sabemos, muitos países, por exemplo, ainda usam as unidades de medida de milhas e de pés. E quem criou essas unidades de medida foi o Império Romano, principalmente para seus soldados. Quando Paulo escreveu esta carta que nós estamos lendo, a carta aos Efésios, ele estava em prisão domiciliar, aguardando o seu julgamento. E, como na época de Paulo não tinha ainda tornozeleira eletrônica, né, como tem nos dias de hoje, então Paulo ficava acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Esses guardas se revezavam diariamente na vigia ao apóstolo. Mas, como alguém até nos dias de hoje visita domiciliar, ele podia receber visitas. E, devido a isso, ele não parava de ensinar, ele não parava de pregar, ele escrevia as suas cartas, preocupado com tantas igrejas com as quais pastoreava, e também não deixava de pregar aqueles soldados. Tanto que nós vemos que lá na carta de Filipenses, no capítulo 1, no verso 13, ele afirma que a sua prisão já era conhecida de toda a guarda pretoriana, que era a guarda principal. Eles eram a polícia do imperador. E até mesmo eles eram alvos da mensagem de Paulo. Como nós estivemos estudando na EBB no ano passado, a cidade de Éfeso era a maior cidade da província da Ásia nos tempos de Paulo. E como uma das maiores cidades da época, Éfeso era um encontro de pessoas das mais diversas culturas daquele mundo. Éfeso tinha em sua principal divindade a deusa Ártemis, ou, para os gregos, Diana, que era a deusa caçadora, a deusa virgem, a deusa da fertilidade. O que eu não consigo entender, como a deusa virgem era a deusa da fertilidade. Mas, isso era coisa de grego, né? Então, eles tinham, mas não era só adoração, era. Nós sabemos que os romanos, eles agregavam os povos e eles iam agregando os deuses. E naquela cidade se adorava mais de 50 deuses. Além dessas divindades, também haviam os cultos de mistério, feitiçaria, e até mesmo se
sinagogas judaicas. Tanto que nós vemos lá em Atos 19, quando o evangelho começa a crescer naquela cidade, Atos relata quando feiticeiros queimavam seus livros de feitiçaria em praças públicas. Além de toda essa idolatria, como eu disse, haviam sinagogas. E muitos desses judeus, quando ditos cristãos, que na verdade não eram, criavam no meio da igreja o que Paulo teve que enfrentar em diversas igrejas, que eram os cristãos judaizantes, que diziam que mesmo você se rendendo a Cristo, você tinha que continuar com as práticas e rituais judaicos. Teria que manter a circuncisão e todos os rituais. E tudo isso deveria ser combatido no meio daquela igreja. Paulo passou 3 anos do seu ministério na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, sendo assim a cidade que mais desfrutou de sua presença em todo o seu ministério. Paulo tinha um carinho todo especial por aquela cidade e pelos irmãos que ali estavam. Ele conhecia aquela igreja e conhecia as suas dificuldades. Paulo começa a carta aos Efésios falando da obra maravilhosa que Deus fez por nós em Jesus Cristo, nos escolhendo e nos elegendo antes da fundação do mundo. Através dessa eleição, Paulo nos fala de um mistério que é revelado em Cristo. A salvação que veio tanto para os judeus quanto para os gentios. Nessa igreja, que é a noiva de Cristo, a sua igreja, o seu corpo, e Cristo é o cabeça. E na segunda parte dessa carta, onde nós estamos, Paulo nos adverte que devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Em Cristo temos um só batismo, um só corpo, um só Senhor, que é o único Deus. E no finalzinho do capítulo 6, no final da carta, como vemos, Paulo decide encerrar falando da batalha espiritual. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós podemos, a princípio, enxergar essa expressão, quanto ao mais, apenas como alguém que está caminhando para o final de um texto, para a conclusão de uma ideia. Mas esse quanto ao mais presente aqui, ele não é apenas uma conclusão. Esse quanto ao mais aponta para o futuro daqueles irmãos. A forma como nós vemos no texto significa muito mais um daqui em diante do que alguém que encerra. É como se Paulo estivesse dizendo: de agora em diante, a vossa conduta como crentes deve ser como eu estou prestes a falar para vocês. Então Paulo continua: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os crentes aqui são convocados a buscar o fortalecimento na força e no poder do Senhor. Poder esse que lá
lá no primeiro capítulo dessa mesma carta, nos mostra que foi capaz de ressuscitar o nosso Senhor e colocá-lo assentado à direita de Deus Pai, acima de todo principado, potestade, poder ou domínio. Nós nunca venceremos essa batalha com a nossa força, com a força do nosso braço, mas o nosso Senhor já derrotou o inimigo e nos fortalece com a sua força. Continuando no verso 11, peço que os irmãos estejam acompanhando comigo. Diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Assim como o poder vem de Deus, a armadura também pertence a Ele. Paulo então nos dá um mandamento: revesti-vos. Como um soldado que está em meio à guerra, nós devemos estar vestidos com a nossa armadura todos os dias. A armadura está disponível a todos os cristãos. Todos nós temos acesso a esta armadura, mas vestirmos desta armadura é uma ação ativa nossa. Nós deveremos revestir-nos dela. Só com ela podemos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O termo aqui usado no grego, nessa palavra cilada, é metodeia, que quer dizer também astúcia, esquema, método. O diabo, o acusador, o caluniador, ele é astuto, irmãos. Ele, através de ciladas e artimanhas, tem tentado nos minar todos os dias, fazer com que baixemos a guarda, que deixemos brechas em nossa armadura, de maneira que ele possa nos ferir. Vemos na tentação de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 11, que o diabo investe 3 vezes contra o Senhor Jesus, sendo todas as vezes derrotado por Cristo com a palavra de Deus. Mas mesmo tendo sido derrotado 3 vezes, o diabo não desistiu dos seus ataques. Usando posteriormente de diversos estratagemas e ciladas, ele tentou derrotar o nosso mestre até o último momento. Nós também devemos ter a consciência de que o nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, como diz na primeira carta de Pedro 5:8. Então, nós não podemos baixar a guarda um só minuto. Verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quantas vezes, irmãos, não somos levados a nos armar contra pessoas? Eu costumo dizer que existem algumas pessoas que, mesmo quando a gente começa a esquecer, porque detesta aquela pessoa, ela faz alguma coisa para lembrar a gente por que a gente detesta ela. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos uma sociedade de ódio, uma sociedade de cancelamento, e nós acabamos sendo levados a achar que o nosso inimigo são as pessoas. Nós podemos pensar que o inimigo é o colega de trabalho, blasfemo, e que faz coisas terríveis no ambiente de trabalho. Você pode pensar que o inimigo é o seu marido ou a sua esposa não crente, que quando no seu momento de maior dificuldade, que você precisa de uma palavra de encorajamento,
Tudo que você ouve é como Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Podemos pensar que nosso inimigo hoje em dia são os políticos. A esquerda, com as suas pautas de morte e depravação da moral, ou os políticos à direita que usam a fé para conseguir votos e manipular muitos cristãos. Nós podemos pensar que o nosso inimigo é um filho drogado, um colega de faculdade ateu, um chefe opressor ou um parente escarnecedor. Mas a verdade é que nenhum deles é nosso inimigo. O apóstolo nos mostra que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. É sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vemos no texto que assim como os anjos do Senhor estão organizados e prontos, as hostes infernais também estão organizadas e são poderosas com seus principados e potestades. Eles dominam sobre este mundo tenebroso em que estamos. E quando colocados aqui no texto, nas regiões celestiais, isto significa que eles atuam em meio ao mundo espiritual. Paulo estava preso, acorrentado 24 horas por dia a um soldado. Para ele, ou nós, na sua situação, era muito fácil odiar Roma. Era muito fácil odiar aqueles soldados, o imperador, aqueles que o açoitavam, que o feriam. Mas Paulo tinha consciência de que a guerra não era contra aqueles homens, pois quem dominava sobre eles não era César, não era o imperador ou qualquer poder deste mundo. Quem domina sobre este mundo tenebroso é o diabo e os seus anjos. E eles nunca cansam de nos atacar. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mais uma vez, Paulo nos adverte que nós devemos tomar a armadura de Deus. É nossa a ação de nos vestir com esta armadura. Isso não é algo que nós podemos nos esquecer ou negligenciar. Todos os dias devemos nos revestir dessa armadura, pois só com ela podemos resistir no dia mau. Reparem que Paulo não diz: se vocês por acaso passarem por um dia mau. Não, ele é enfático em dizer que todos nós passaremos ou passamos pelo dia mau. E só vestido com toda a armadura de Deus, nós podemos enfrentar esse dia. Todos nós já passamos por dias maus, irmãos. Eu já passei por dias maus. Eu tenho passado por dias maus, irmãos. O dia mau está presente para todos nós. O dia mau pode ser o dia da descoberta de uma doença incurável. O dia mau pode ser o dia da separação de um casamento. O dia mau pode ser o dia da morte de alguém que nós amamos. O dia mau pode ser o dia da perda do seu emprego, ou a descoberta de que um filho, um amigo, alguém que você ama, está afundado em meio a drogas.
Talvez, irmão, você esteja passando por um dia mau hoje. Mas tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, só vestido com a armadura do nosso Deus é que poderemos vencer esses dias. Amém. E permanecermos firmes, permanecermos inabaláveis no nosso Deus. Amém. Verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O cinturão usado pelo soldado romano, ele era largo, feito de couro endurecido e protegia toda a região do baixo ventre do guerreiro. Era ele que sustentava a armadura, deixava bem ajustada, sem brechas, além de ser onde se prendia a bainha da espada. Pois, ao contrário do que o desenho do He-Man mostrava, ou para os que são mais novos, o jogo The Witcher, carregar uma espada nas costas não é funcional no campo de batalha, quando você está de frente do inimigo. A espada devia estar presa à cintura, próxima à mão do soldado, para que ele pudesse sacá-la de pronto quando o inimigo investisse contra ele. Assim como o profeta Isaías profetiza o Messias vestido com o cinto da verdade, aqui Paulo coloca essa como a peça inicial e basilar da armadura do cristão. Vemos que todo o pecado tem por base a mentira. Desde o jardim do Éden, o diabo, que é o pai da mentira, tenta o homem com mentiras. E assim ele faz conosco. Está sempre sussurrando mentiras em nossos ouvidos. Aquele... Pega esse dinheiro, ninguém vai notar, depois você devolve. Ou aquele, é só uma conversa, o que tem? Eu ser casado, não tem nada demais isso. Ou talvez aquele, todo mundo está fazendo, se eu fizer não vai fazer diferença nenhuma. E assim, com mentiras, para justificar nossos pecados, nós nos enredamos nas ciladas do diabo. Nossa vida deve ter como base a verdade. Se não começamos nos cingindo do cinto da verdade, nós já começamos a nossa batalha derrotada. É a verdade, o nosso selo, que mostra ao mundo que nós somos cristãos genuínos e verdadeiros. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça. E aqui nós podemos cair no erro de achar que a nossa couraça ela é formada pela nossa própria justiça. Mas vemos na carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 10, que não há um justo sequer. A função da couraça era proteger os órgãos vitais do soldado no combate corpo a corpo. A nossa couraça também deve nos proteger, não com essa justiça terrena, mas através da justiça de Deus que nos justifica. A colocação da armadura é, na verdade, o revestimento do próprio Cristo. Essa justiça que vem de Deus e nos justifica é a própria salvação em Cristo Jesus, que nos serve de proteção contra os males que fazem guerra contra a nossa alma.
Verso 15. Calçar os pés com a pregação do Evangelho da paz. As sandálias do soldado romano tinham um solado grosso reforçado de couro com pregos e travas que protegiam os pés, mas que também subiam até a canela para proteger as pernas do guerreiro. Ela dava firmeza ao guerreiro, não importava o quão escorregadio ou traiçoeiro era o terreno em que ele estivesse. Em Isaías 52, no verso 7, diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. A terceira peça da armadura de Deus é a pregação do Evangelho da paz. Diante de dias terríveis, cheios de violência e temor, o mundo carece do Evangelho da paz, das boas novas de salvação. Pode, às vezes, parecer contraditório que alguém se arme para levar a paz. Mas como nós já tratamos lá no verso 12, a nossa batalha não é contra o homem perdido, mas contra o diabo e os príncipes das trevas que desejam em sua derrota, pois ele já está derrotado, mas ele quer levar a todos quanto puder para tragá-los ao inferno. A paz que nós temos, o mundo não dá. Por isso esse Evangelho é tão necessário. Por isso devemos estar preparados para levar esse Evangelho ao homem perdido em meio a este mundo tenebroso. É o Evangelho da boa notícia, a boa notícia ao homem caído. E a boa notícia é: ele é amado por Deus e salvo através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Continuando o verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo aqui mencionado por Paulo faz alusão ao escudo de corpo da guarda pretoriana, que era grande como uma porta e protegia todo o corpo do soldado. Aqueles que, por acaso, viram o primeiro filme Gladiador, na batalha, quando tem lá entre o imperador e o Máximos, que é o soldado lá, o gladiador, a guarda pretoriana está com esse escudo, fazendo uma barreira em volta deles. Eles eram de madeira, revestidos com couro, e os soldados tinham por hábito mergulhar esses escudos na água antes de grandes batalhas, para que, se alvejados com flechas ou dardos flamejantes, que eram táticas de muitos povos naquela época, esses dardos seriam apagados facilmente por aqueles escudos. A principal função dos escudos era proteger o guerreiro contra os ataques à distância, assim como o peitoral defendia o guerreiro dos ataques próximos. A armadura deveria ser completa, bem ajustada. O guerreiro deveria estar atento e preparado. Quantas vezes o diabo nos lança flechas inflamadas, flechas de dúvida, flechas de dor,
flashes de sofrimento. E é muito fácil sermos fortes na fé em momentos de calmaria, mas é quando atingido por dardos inflamados do inimigo que a nossa fé é verdadeiramente provada. Amém. É em meio à batalha que realmente necessitamos de escudos fortes, pois quando não temos mais nada, quando chegamos a andar no vale da sombra da morte, só a fé é capaz de nos manter de pé, confiando no Senhor. Continuando, verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lendo, esse texto, pesquisando para a mensagem, estudando para a mensagem, me passou pela cabeça que é curioso, que nas peças anteriores, sempre é falado para vestirmos, mas agora, como um soldado que já tomou esta armadura, que já está completo em sua vestimenta, não é mais ordenado vestir-se, mas é ordenado tomai, porque não nos cabe mais nos vestirmos, mas é dado pelo nosso Deus o capacete e a espada, porque o capacete é a salvação, e a salvação não vem de nós, irmãos, ela vem como dom de Deus, é graça, e é Deus quem nos dá a salvação de maneira graciosa. Apesar de ser a última peça de defesa da armadura, é tão importante que até mesmo nos dias de hoje, nas guerras modernas, ainda usamos capacete. É comum nos filmes de guerra modernos, nós vemos soldados inexperientes que tiram, por acaso, o capacete no campo de batalha e acabam alvejados e mortos. Quantas vezes a dúvida vem atacar a nossa mente, mas é a certeza da salvação em Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, que nos protege dos ataques do maligno. Não devemos temer em meio às batalhas do dia a dia. Por mais tenebroso que possa parecer os nossos dias ou a nossa condição, o Senhor nos amou até a morte, e morte de cruz, para nos dar a salvação. E a última peça da nossa armadura é a espada do Espírito, a palavra de Deus. A espada aqui apontada por Paulo era a espada curta usada no combate maciço, na parede de escudo, chamada de gládio, de onde deriva o nome gladiador. O gládio já foi citado como a espada que criou Roma, por sua efetividade em combate. Assim como o soldado romano devia ser exímio e preciso com sua espada, Paulo exorta Timóteo em sua segunda carta, no verso 2: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando confrontado pelo diabo no deserto, foi através da palavra que o nosso Senhor pôde se defender e atacar
o adversário de nossas almas. É também o próprio Jesus que nos advertiu em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É o Espírito Santo que nos dá e aplica em nós a palavra de Deus. Por isso cabe a nós tomarmos todos os dias a palavra de Deus, pois assim como o soldado deveria todos os dias treinar com sua espada até que a mesma se tornasse uma parte integrada com o seu corpo, também a palavra de Deus deve estar integrada conosco, até que essas palavras transbordem de nós como uma fonte que jorra de maneira natural e traz refrigério a todos que bebem dela. Encerrando o verso 18 e 19, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Para encerrar, Paulo sinaliza que não podemos negligenciar a oração, as súplicas. Antes devemos orar todo o tempo. E Paulo não nos exorta a orar e buscar a Deus com nossas orações e súplicas só para nós. Também devemos orar uns pelos outros, pois mesmo que você esteja passando por momentos de vitória em Cristo, com certeza muitos irmãos têm enfrentado dias maus. No filme Rambo, quando ele fala com o general Trautmann, quando ele começa ali a chorar e desabafar, dizendo sobre os desafios desse mundo que eram piores do que os desafios que ele tinha enfrentado na guerra do Vietnã, ele diz uma frase que me marcou e que eu costumo utilizar com os meus companheiros de batalha diária. Ele diz: na guerra, ele falando com o general, ele diz: na guerra nós só tínhamos uma regra: eu cuido de você e você cuida de mim. Nós também somos orientados por Paulo a cuidar um dos outros, a suportar uns aos outros em amor. E até mesmo o próprio Paulo sabe que precisa ser cuidado e sustentado em oração pelos irmãos. Não para que ele fosse liberto ou que os irmãos orassem para que ele conseguisse alcançar algum favor do imperador, mas para que ele pudesse permanecer pregando a palavra com intrepidez onde quer que ele estivesse. Que nós possamos, irmãos, permanecer firmes e inabaláveis em meio às batalhas, trajando sempre toda a armadura de Deus contra o nosso inimigo, que é ardiloso e cheio de ciladas, mas que já foi derrotado pelo poder do nosso Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, Gerson. O que ele falou é só nós colocarmos em prática. Existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. São opostos entre si. Há uma guerra que você não vê ela a olho nu, mas ela existe.
papel do diabo é esse: matar, roubar, destruir. Lá em 1 Pedro diz que ele fica ao nosso derredor esperando que uma oportunidade, uma brecha sua. Então nós devemos ajudar uns aos outros em oração. Por isso, da vinda à igreja, você nunca perde o seu tempo. E pelo contrário, você ganha o seu tempo. Isso, fique de pé, meu irmão, minha irmã. Querido Deus, muito obrigado, Deus, pela mensagem ministrada pelo teu servo, irmão Gerson. Certamente mensagem inspirada pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, se temos negligenciado essa palavra tão rica, tão inspiradora. Que o Senhor nos ajude para que tenhamos essas armaduras que foram faladas aqui. Está registrado aqui no livro de Efésios 6, a partir do versículo 10 em diante. Que o Senhor nos ajude para que não venhamos a querer lutarmos contra as forças espirituais do mal na nossa própria força, mas na força do teu poder, na força da tua palavra. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos fortalecendo, nos renovando a cada dia, a cada manhã, que tenhamos em nossa mente que maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Leva-nos em paz agora, Deus, aos nossos lares. Conduza-nos, Senhor, com a tua paz, proteção e segurança, nos concedendo uma tarde tranquila e fazendo com que logo mais à noite estejamos aqui novamente para ministrarmos a tua palavra, para orarmos por pessoas que vão estar aqui logo mais, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Bom dia, bom almoço, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus bom em todo o tempo. Vamos obreiros logo mais, 16 horas aqui na igreja.